Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Ana, sou contadora e professora da Escola Contábil e nesse vídeo eu vou esclarecer uma dúvida muito frequente que está sendo amplamente divulgada nos últimos dias. Será que a pessoa que ganha um salário mínimo e meio vai ter que pagar imposto de renda em 2023? É isso que você vai conferir depois da vinheta. Então, o primeiro ponto a avaliar, gente, sempre quando vocês verem uma notícia desse tipo, é fazer os cálculos, entender a legislação e verificar se de fato o que está sendo divulgado é verdadeiro ou não. E é isso que a gente vai ver. Então, com o novo salário mínimo amplamente já divulgado também em R$ 1.302 e a faixa de isenção do imposto de renda em 1903, desde 2015, já que esse foi o último ano que a gente teve uma atualização na tabela, cada vez mais pessoas são tributadas devido à falta de correção na tabela e ao aumento da inflação. Então, a cada ano que passa, mais pessoas têm que pagar imposto de renda e também declarar imposto de renda devido a essa defasagem da tabela que não está acompanhando a inflação. Mas será que estes trabalhadores terão mesmo de pagar imposto de renda? Vamos aos cálculos. O rendimento do trabalhador que recebe um salário mínimo e meio é de R$ 1.953, porque 1.302 mais 651, que é meio salário mínimo, encontramos o valor de 1.953 correspondente a um salário mínimo e meio. E até 1903,98, o contribuinte é isento de imposto de renda, tendo em vista essa tabela que está vigente ainda hoje. Então, até 1903, ele é isento. A partir de 1903,99, ele já é tributado com alíquota de 7,5%. Então, a gente consegue chegar a uma conclusão aqui que é 1953 é maior do que 1904, certo? Então, essa pessoa seria tributada em 7,5%? Depende. Por quê, gente? Se a gente for considerar somente o rendimento, sim, a pessoa seria tributada em imposto de renda. No entanto, todos os contribuintes, eles são obrigados por lei a contribuir para o INSS. Além disso, tem outras deduções que também podem diminuir essa base de cálculo, como, por exemplo, os dependentes, que tem um valor de R$ 189,59 por dependente, tem que ser feita essa dedução também da base de cálculo, e os valores pagos a título de pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial. Então, por lei, todos os contribuintes são obrigatórios a contribuir pelo menos para o INSS. Então, a gente vai ter pelo menos a dedução do INSS. Seguindo o nosso exemplo, o contribuinte assalariado que receber R$ 1.953, que é um salário mínimo e meio, terá dedução de INSS de R$ 156,24. Como que a gente chega ao cálculo do INSS? O cálculo do INSS, gente, ele é feito de forma progressiva, ou seja, até 1.302, de acordo aqui com a tabela já atualizada para esse ano, você tem a alíquota de 7,5%. Então, até 1.302, você calcula sobre 7,5%. O que exceder isso, no caso 651, você vai calcular pela alíquota da segunda faixa, que é 9%. Depois é só somar esses valores encontrados em 7,5% e em 9%. E aí você vai encontrar esse valor de 156,24. Mas tem uma forma mais fácil de chegar a esse cálculo, que é utilizando essa parte aqui da tabela, que é a parcela a deduzir. Então, é só você verificar em qual faixa que esse salário se enquadra, no caso seria a segunda faixa, aplicar a alíquota correspondente, que é de 9%, e fazer a dedução da parcela, que é de 19,53, você vai chegar no mesmo resultado de uma forma mais fácil, tá, gente? Então, para cálculo do INSS, você pode usar tanto a tabela progressiva, ir diminuindo ali de acordo com as faixas, ou utilizando também a parcela a deduzir, que é mais fácil e mais rápido também. Então, com isso, a nossa base de cálculo para fins de imposto de renda será um salário de 1.953 menos o INSS, a gente vai chegar na base de 1.796,76. Esse valor, ele não atinge os 1.903, que é aonde começa a incidir o imposto de renda. Então, até 1.903,98, o contribuinte é isento de imposto de renda. Então, portanto, a gente conclui que quem ganha um salário mínimo e meio não tem que pagar imposto de renda, já que as deduções, pelo menos do INSS, são obrigatórias. Mas, será que esse contribuinte tem que declarar imposto de renda? Tem que entregar a sua declaração? Uma coisa, gente, é pagar imposto de renda e a outra é declarar.
Pagar, se ficou acima de 1903 a base de cálculo, tem que pagar imposto de renda. E a declaração, como que é? Um dos critérios de obrigatoriedade para a entrega da declaração é ter recebido durante o ano mais de 28.559,70 de rendimentos tributáveis. O que são esses rendimentos tributáveis? No caso do CLT, de uma pessoa que tem a carteira assinada, são todos os seus rendimentos. Salário, 13º, férias, 1/3 de férias, tudo aquilo que incide imposto de renda, que está sujeito a imposto de renda. Lembrando que o trabalhador ele recebe um informe de rendimentos da empresa. Nesse informe de rendimentos, a pessoa pode verificar se ela é obrigada ou não. Então, se esse valor que estiver no informe for maior que 28.559,70, precisa declarar imposto de renda. Mas a pessoa que recebeu um salário mínimo e meio durante o ano, ela vai ter todas as suas verbas calculadas sobre este valor. Então, um salário durante o ano vai resultar em 23.436. Isso, gente, considerando valores brutos. Ainda tem as deduções de INSS ou de pensão ou de dependentes, se for o caso. Então, de salário, 23.436, 13º, 1.953 e férias mais 1/3, 2.604, totalizando um rendimento anual desse assalariado de 27.993. Então, gente, se essa for a única renda do contribuinte, ele não vai ter que declarar também imposto de renda. Então, nesse caso, a pessoa nem tem que declarar e nem tem que pagar, como a gente viu. Lembrando aí que é preciso verificar se esse contribuinte ele não se encaixa também em algum outro critério de obrigatoriedade ou se ele recebeu valores a mais do que este salário. Então, é por isso também é preciso que você confira esse valor no informe de rendimento do trabalhador. Certo, gente? Então, esse foi um vídeo bem explicativo, mostrando na prática para você se essas notícias que estão sendo divulgadas sobre quem ganha um salário mínimo e meio agora tem que começar a pagar imposto de renda são verdadeiras ou não. Espero que tenha esclarecido essa dúvida para você e se você, profissional contábil, quer dominar toda a prática contábil que a faculdade não te ensinou, começar a atender MEIs, imposto de renda, Simples Nacional, montar o seu próprio escritório ou simplesmente aprender a prática contábil por si mesmo, você tem que conhecer a Escola Contábil. São mais de 1.000 horas de aulas bem práticas te ensinando mesmo como captar os seus primeiros clientes e atendê-los com muita segurança. Espero que tenha gostado deste vídeo e nos vemos na próxima.